Nessa semana nós lemos a Parashá Beshalach. Finalmente o povo judeu foi libertado depois de 10 pragas que destruíram toda a estrutura egípcia. Os judeus saíram de mãos erguidas para a liberdade deles depois de 210 anos de uma escravidão sofrida, uma escravidão muito pesada. Passuk fala sobre a saída, conta que os judeus saíram Hamushim. O que quer dizer Hamushim? Uma explicação dos nossos sábios é que os judeus saíram armados do Egito. A grande pergunta é, por que eles têm que sair armados do Egito? Deus já fez tantos milagres, também no deserto tiveram milagres, tem as Ananeia Kavod, as nuvens que protegem, tem o pilar de nuvem que vai na frente, o pilar de fogo que ilumina a noite. Para que precisa de armas? Então os nossos sábios explicam que a gente aprende aqui desse versículo que Deus ele tenta minimizar a interferência que ele tem aqui no mundo. Para quê? Para não perder o livre-arbítrio das pessoas. Se Deus o tempo inteiro estivesse fazendo milagres abertos, estivesse interagindo com a gente ia perder a nossa escolha, o nosso livre-arbítrio. Então Deus, ele quer que a gente faça a nossa parte. A verdade, o resultado está sempre na mão dele, mas ele quer que a gente se esforce e faça a nossa parte para encobrir os milagres e encobrir a mão dele. Então o povo judeu, mesmo que vão ter milagres, mesmo que Deus ele vai proteger o povo, mas eles saíram Hamushim, eles saíram armados para fazer a parte deles. Óbvio que é Deus que protege a nossa casa, é Deus que protege o nosso carro, mas não custa trancar a porta, não custa fazer a nossa parte, sabendo que no final das contas, tudo está sempre na mão de Deus. Mas tem uma outra resposta que talvez é mais impactante ainda. Hamushim vem da linguagem Homesh, que significa 1/5. A Torá está ensinando para a gente que só 1/5 do povo judeu saiu do Egito. Quer dizer, 20% do povo foi a quantidade de judeus que saiu, 80% do povo acabou ficando no Egito e eles morreram na praga da escuridão, para que os egípcios não pensassem que as pragas também serviam para atingir os judeus. A grande pergunta é, aconteceram milagres, aconteceram coisas incríveis, Deus se revelou no Egito como ele nunca tinha feito durante toda a história da humanidade. Os judeus viram cada praga atingindo todas as áreas, atingindo as águas, atingindo a terra, atingindo os animais, atingindo o ar, as chuvas. O controle de Deus sobre todo o universo estava uma coisa óbvia, uma coisa explícita. A pergunta é, por que 80% dos judeus não conseguiram enxergar a verdade, não conseguiram enxergar a mão de Deus e acabaram escolhendo ficar para sempre lá no Egito? A resposta que os nossos sábios trazem, e que isso se aplica muito para a nossa vida também, tinham algumas pessoas no Egito que eram pessoas influentes. Eles não queriam abrir mão de toda a influência, de todo o poder que eles tinham. Eles sabiam que se eles saíssem do Egito, eles iam acabar virando another brick in the wall, mais um tijolo na parede, iam ser como todos os outros. E eles não queriam abrir mão da honra e do poder que eles tinham. Outras pessoas eram muito materialistas, tiveram medo de abrir mão do que eles tinham. Como a gente vai embora e eu vou abrir mão de tudo que eu tenho aqui no Egito? Infelizmente, outras pessoas eram acomodadas e não queriam mudanças, não queriam novos desafios para a vida deles. Tá bom, me deixa aqui onde eu tô, tá difícil, mas me deixa aqui onde eu tô. Então, os nossos sábios trazem isso explicitamente no Pirkei Avot, que ensina para a gente 3 coisas podem tirar o homem do mundo: a busca pela honra, a inveja e a busca pelos desejos. Isso significa que a busca pela verdade, quando a gente quer a verdade, ela pode ser ofuscada quando a gente tem muitos desejos, quando a gente está atrás da nossa honra. Então a gente tem que se esforçar na nossa vida para não perder a objetividade, não perder a claridade, não deixar com que o mundo material ele acabe afastando a gente dos caminhos corretos. Conta uma história de um homem que ele estava no carro dele, de repente ele recebe uma ligação da esposa desesperada,
falando, querido, aonde você está? E ele fala assim, não se preocupe, eu já estou voltando para casa. Então ela perguntou, mesmo assim, mas me fala onde você está? E ele falou, olha, não se preocupe, eu já estou aqui na Marginal. E ela falou, ai meu Deus, mas é isso que eu estava com medo. Eu acabei de escutar no rádio que tem um louco na Marginal, que ele está andando na contramão, cuidado, sai daí. E o homem falou, não pode ser, aqui na Marginal andando na contramão, quem ia ser o louco de fazer isso? E de repente ele fala, peraí, olha, realmente, eu tô vendo, tá vindo alguém na contramão. Não, não é um, são 2, são 5, são 20. A gente não consegue enxergar que às vezes somos nós que estamos andando na contramão. A Torá, ela traz pra gente claridade, ela dá pra gente retidão, mas muitas vezes por comodismo, muitas vezes pelo medo das mudanças, muitas vezes pelo medo de ter que abrir mão do materialismo, a gente acaba não enxergando as verdades mais óbvias. A gente tem que aprender para a nossa vida, 80% dos judeus não saíram do Egito. Então a gente tem que trazer isso para a nossa realidade e a gente tentar ser o mais objetivo possível, sempre buscar a verdade, não deixar com que nenhum desejo tire a gente da busca de querer fazer o que é o correto. Shabbat Shalom.